Glória a Deus, maravilhoso, né? Estar na casa do Senhor. Quem está motivado aqui, diga amém. Quem está alegre, diga glória a Deus. A palavra de Deus diz que quando a gente vem na casa de Deus, tem que vir com alegria. A tristeza, a gente procura lá um armador bem forte em casa, deixa pendurada e chega lá, não pega de volta não, pega e joga bem longe de você, viu? Porque o Senhor quer que você viva alegre, feliz, sorrindo. Em meio a tanta guerra, irmão, é possível a gente sorrir. Em meio a tanta guerra, é possível a gente se alegrar na presença do Senhor. Afinal de contas, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos passando aqui alguns dias. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e nós subiremos para estar com Ele por toda a eternidade. Não sei nem se eu posso usar essa palavra toda, já que a eternidade não vai ter fim, né? Estaremos para sempre com o Senhor, diz a Bíblia. Se eu achar a graça, né, de morar com Ele, se eu cheio de limitações, de defeitos, né? Mas graças a Deus que a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, né? É um favor imerecido. Deus nos salvou por causa do seu amor, da sua graça. É por isso que nós precisamos estar aqui alegres, porque estamos diante do Deus que transformou a nossa vida, que transformou o nosso coração, que nos libertou do império das trevas e nos levou a um lugar de alegria. Amém, irmãos? Amém. E você está, segundo a Bíblia, no melhor lugar que você poderia estar hoje à noite, que é na casa de Deus. Embora eu sei que talvez alguns de vocês não queriam estar aqui hoje, né? Talvez você queria estar em casa, né? Período chuvoso, deu aí uma chuva boa, a temperatura mudou, bem agradável, né? Tá sentado, tá numa rede se balançando, tomando um cafezinho quente, vendo um programa, zapeando, né? Essas coisas são boas, mas a Bíblia diz que aqui é melhor, irmão. A Bíblia diz que a casa de Deus é melhor, tá? Então que você celebre a Deus com muita alegria nessa noite, no nome de Jesus. Irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra bem simples, uma palavra que vocês já conhecem. Eu acredito que eu não vou falar nada novo aqui. Talvez o máximo que eu vou conseguir é relembrar algumas coisas, né, no seu coração, na sua mente, trazer a lembrança de algumas coisas que Deus faz em prol dos seus filhos, porque nós temos a mania de esquecer. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo, ele disse uma vez, não me recordo agora em qual carta, acho que foi Filipenses, eu não lembro agora, que ele mandou, né, um recado, uma palavra, e agora estava mandando novamente, falando outra vez, repetindo um princípio que ele já havia ensinado, porque nós temos a mania de esquecer as coisas boas que Deus nos promete. E essa palavra é para trazer a lembrança, para rememorar, para trazer no seu coração algumas coisas que Deus faz pela sua igreja, pelo seu povo, um tempo tão difícil que estamos vivendo agora. Estamos passando uma guerra para começar uma outra, não é? Porque a igreja, ela vive em guerras constantes. Nós vivemos lidamos constantemente com situações complicadas. Se o diabo não consegue
derrotar a igreja numa hora, ele vem de outra forma, em outro momento. Você se lembra que até com Jesus foi assim, né? Quando Jesus venceu a tentação, a Bíblia diz que o diabo saiu dali até uma ocasião, um momento oportuno, quando ele tivesse uma outra oportunidade. Então não se engane, a igreja vence uma guerra hoje, amanhã vem outra, semana que vem tem outra, mês que vem tem outra, e assim, irmãos, é a nossa trajetória. O importante é sempre você se portar como um soldado valoroso, como um homem valente, que estará sempre pronto a manifestar, né, a agir de acordo com a sua fé e com a confiança que você tem em Deus. Todas as vezes que o inimigo chegar para tentar destruir você, que ele encontre você bem armado, bem preparado, habilitado, né, com armas espirituais, como falou o apóstolo Paulo, me parece, segundo aos Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Amém? Que você seja um soldado preparado para enfrentar qualquer que seja a luta. Amém? Isaías 64 e o versículo 4 tem uma palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém, queridos? Tem alguém aqui que espera em Deus? Diga amém. Porque se você espera em Deus, tem uma palavra aqui, tem uma promessa. Deus trabalha por você. Amém? Diga, Deus trabalha por você. Deus trabalha pela igreja. Deus trabalha por mim. Queridos, a primeira coisa que nós temos que dar atenção é com o cuidado para interpretar esse texto de maneira correta, porque nós não devemos olhar para Deus e vê-lo como nosso empregado, e nós de seu patrão. Deus fazendo tudo que nós queremos, fazendo todas as nossas vontades. Não é isso que o texto quer nos dizer. Não é essa a mensagem que a Bíblia está nos transmitindo. Eu estou falando isso porque eu já ouvi de pessoas que dizem assim: se Deus não faz, se Deus não te dá, encosta Deus na parede. E nós não temos, irmãos, eu não tenho esse atrevimento, vou usar uma palavra bem comum, eu não tenho esse atrevimento de dizer, vou colocar Deus na parede, ou então dar um conselho para um discípulo, uma ovelha. Olha, se Deus não está fazendo o milagre, se Deus não está te respondendo, rapaz, bota Deus na parede. Eu não tenho essa audácia. Se alguém tem, meu irmão, eu, além de não ter, não consigo entender, conceber a ideia de um pecador colocando Deus numa situação como se Deus fosse obrigado, forçado a fazer alguma coisa por ele. Ao ler esse texto com atenção, nós podemos constatar que Deus trabalha para um grupo específico de pessoas. Amém? O que diz o texto? Que trabalha para aquele que nele espera. E aí eu tenho que perguntar, eu já sei a resposta, mas eu preciso perguntar: tem alguém aqui que espera em Deus? Então, se nós esperamos em Deus, nós temos a garantia de que Deus trabalha por nós, não fazendo as nossas
vontades, atendendo os nossos caprichos e anseios, e sim fazendo principalmente aquilo que nós não temos condições de fazer. E a pergunta é: por que Deus trabalha por nós? Por que Deus trabalha por você? Por que Deus trabalha por aqueles que nele esperam? A resposta é muito simples: nós somos frágeis, totalmente limitados, dependentes de alguém mais forte. Deus é forte, Deus é todo-poderoso e trabalha por nós que estamos aí em constantes perigos, precisando de um Salvador que nos pegue pela mão e nos leve a um lugar seguro. Deus faz isso na nossa vida. Em qualquer instância, em qualquer situação que a gente viva, Deus vai estar trabalhando por nós. Uma crise na família, Deus vai estar trabalhando para que sua família seja abençoada. Uma crise financeira, Deus vai estar trabalhando para que a porta se abra para você conseguir vencer essa crise. Você está lidando com a situação, não consegue vencer, Deus vai abrir uma porta para que você consiga vencer esse desafio. E aqui eu quero, irmãos, compartilhar com vocês sobre algumas áreas que Deus trabalha em nossa vida. Em primeiro lugar, Deus trabalha fazendo o impossível em nossa vida. Quem crê nisso? Deus faz aquilo que você e eu não temos condições de fazer. Em Lucas 18, 27, mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus atua naquela área que você olha e você não consegue ver sequer uma possibilidade humana. Irmãos, existem lutas e adversidades que você enfrenta que nenhum ser humano vai poder te ajudar. Existem situações que você lida, que você convive, que nenhum ser humano pode dar o livramento. Mas quando o homem não pode fazer o que você necessita, o Senhor pode, Ele estará sempre pronto a fazer o impossível na vida dos seus filhos. Então, se Deus trabalha fazendo o impossível, e se eu sou seu filho, eu entendo que Deus vai atuar naquela área que eu não tenho condições. Por quê? Porque eu sou pai, tem alguns pais aqui, algumas mães, e nós fazemos o que está ao nosso alcance para abençoar os nossos filhos. Nós lutamos, nos esforçamos, nos entregamos para ver a felicidade dos nossos filhos, para ver nossos filhos crescerem, prosperarem. E se nós que somos pecadores fazemos isso, imagina Deus, que é um Deus de amor, que o seu nome é amor. Deus não se compraz no sofrimento, na tristeza, na dor, na derrota de uma pessoa que diz que Ele é seu pai. Não, irmãos, Deus quer ver você vivendo alegre, celebrando, mesmo com lutas, com dificuldades. Quem crê no Deus do impossível sabe que na hora de Deus Ele vai se manifestar trazendo o milagre em sua vida. Segundo lugar, Deus trabalha fazendo mais do que o que esperamos. Olha o texto aí que eu cito sempre, né? Deus trabalha fazendo além do que a tua mente consegue pensar, do que você consegue projetar. Deus está além, irmãos. Esse texto de Efésios 3:20 é muito claro. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Agora você tem que ter muito cuidado com uma coisa, irmão. Preste atenção no que eu vou te falar. Quem tem grandes sonhos, grandes projetos, o inimigo ele vai lançar atalhos. Ele vai tentar mostrar para você que se você entrar por um caminho que não é aquele que Deus tem, você vai chegar naquele lugar mais rápido. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque quem espera em Deus, quem confia no Senhor, não entra pelos atalhos apresentados pelo inimigo. Não entra, irmão. Pode ser a melhor proposta, pode ser a melhor coisa, você tem que ter cuidado para não entrar em atalhos. Você tem que seguir em frente, consciente de que Deus fará a obra em sua vida, amém? Deus sempre fará o melhor e fará maior do que aquilo que pensamos, esperamos ou pedimos. Ele é o Deus que nos surpreende, Ele é o Deus que está sempre fazendo além do que aquilo que você pensa ou pede. Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia. Em terceiro lugar, Deus trabalha no mundo invisível. Irmãos, todos os dias, no mundo espiritual, existem guerras, iscas, laços, armadilhas, que o inimigo coloca para te prender. E tem gente que pensa que não, que o mundo espiritual se conformou com a tua decisão de servir a Cristo, que o mundo espiritual se conformou em perder você. Não, irmão. Enquanto você respirar, veja bem, enquanto você respirar, o inimigo vai estar trabalhando para tirar você do caminho de Deus. E muitas vezes você está numa batalha, enfrentando uma situação que não é visível, que Deus derrota o inimigo antes mesmo de teus olhos físicos contemplarem. Isso é motivo, irmão, de você dar glória a Deus, porque existem demônios que estão projetando agora mesmo pegar você. Existem laços, irmãos, armadilhas, e Deus desfaz os propósitos, os projetos do inimigo. Ele desfaz porque Ele guarda a sua igreja, porque Ele protege o seu povo. Ele conduz aquele que é seu filho, Ele conduz quando caminhamos juntos como igreja, como corpo. Ele conduz quando você é igreja, mas como membro está desenvolvendo uma atividade, às vezes sozinho, uma viagem, um trabalho. Deus te conduz para que você não tropece em pedras. A Bíblia diz aqui, irmãos, Salmo 91, 5 ao 12: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A gente lê esse texto, lê no automático, ninguém nem presta atenção o que está dizendo aqui. A gente não para pensar o que essas letras estão descrevendo, irmão. Olha quanta coisa boa tem nesse texto, olha quantas promessas tem aqui. Inclusive Deus dizendo: eu darei ordens aos anjos
Preste atenção no que Deus está dizendo. Eu darei ordens aos anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso inclui você vencer uma oposição humana, você vencer uma doença, uma tentação diabólica, uma enfermidade que você poderia ser infectado, uma situação que você nem viu, Deus livrou. Uma viagem que você ia fazer, o pneu da moto, do carro furou, e você reclamou, você ficou zangado, você ficou irado, e Deus estava dizendo: meu filho, eu estou te livrando de um problema lá na frente. Deus trabalha da forma dele. Preste atenção nesse texto. Eu darei ordens aos anjos para guardarem vocês. Eles vão sustentar vocês nas mãos, para que vocês não tropecem nas pedras que o diabo vai colocar no caminho. Ele vai colocar uma rocha, uma pedra grande, um buraco, um laço, e o meu anjo vai conduzir vocês, para vocês não serem pegos pelos demônios. Promessa de Deus, irmão, promessa do Senhor. Você está entendendo? Deus trabalha no mundo invisível, a mão dele se movimenta no mundo invisível. Isaías disse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Não veja esse texto apenas como salvação, tirando o homem do pecado e levando para o céu, levando para um local seguro, mas a mão do Senhor está estendida para salvar você de um perigo. Mesmo você que já é salvo, a mão de Deus está sobre tua vida, a mão dele, para onde você vai, a mão de Deus vai sobre você, te guardando, te protegendo, te conduzindo no mundo invisível, para que você permaneça servindo a Deus. Aleluia, glória a Deus. O mundo espiritual é real, não se engane. E todos os dias o inimigo arma contra você, contra mim, contra a igreja. O Senhor é quem nos guarda de todas as emboscadas que nossos olhos físicos não veem. Todas as armadilhas que nós não contemplamos, Deus é quem nos guarda. Amém? Outra coisa importante: Deus trabalha dentro da tempestade com você. Deus trabalha dentro da tempestade, livrando você na tempestade, não é da tempestade. Tempestade sempre existirá na vida de um crente fiel, mas Deus trabalha dentro da tempestade. Eu vou te dar um exemplo muito claro sobre isso em Daniel 3, versículo 23 ao 25. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Jesus desceu naquela fornalha para dar livramento a esses 3 homens que foram fiéis à sua palavra. Misael, Ananias e Azarias, que eram os nomes deles, nome judaico. Chegando em Babilônia, eles substituíram o nome para Sadraque, Mesaque e Abednego, que certamente eram nomes relacionados aos seus deuses pagãos. Nabucodonosor faz uma imagem e convoca que todo mundo se prostre, que todo mundo adore aquela imagem. Esses 3 jovens resolvem ficar em pé
quando todos se prostram diante de um sistema, de uma tentação, existe alguém que permanece na presença do Senhor. E a Bíblia diz que quando ouve-se o som da música, todos se prostram, mas tem 3 jovens no meio daquela multidão que resolvem desobedecer o rei. Você sabe o que é desobedecer um rei naquela época, irmão? Era pedir para morrer. Desobedecer um decreto do rei, que era tido como um Deus para aquele povo, era pedir para morrer. E eu acho interessante Daniel 3, que quando o rei é informado que esses 3 jovens não se dobram, ele manda chamá-los e pergunta: vocês não vão se dobrar? Ele diz: não. E a Bíblia diz que o rei ficou irado. Parafraseando aqui o que aconteceu, o rei começou a falar: vocês perderam a noção, como diz o amigo, vocês perderam a noção do perigo. Não sabem que eu posso queimar vocês aqui. E esses 3 jovens responderam: quanto a isso, rei, nós não precisamos te responder, porque se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Sabe, porém, de uma coisa: nós não nos dobraremos perante os teus deuses. Se Deus quiser, Ele guarda; se Ele não quiser, nós vamos morrer. E a Bíblia diz que aquele rei Nabucodonosor ficou irado, que mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Para quê, irmão? Porque a fúria dele era grande. Quanto mais fiel nós somos a Deus, maior será a fúria de Satanás. Quanto mais perto de Deus você está, irmão, mais forte vem o inimigo contra a sua vida. E a Bíblia diz que o rei chamou os homens mais fortes de Babilônia, pegaram aqueles 3 rapazes e lançaram naquela fornalha com suas roupas, seus chapéus e atados. A palavra de Deus diz que a fornalha estava tão quente, está tudo Daniel 3, a fornalha estava tão quente, a temperatura estava tão alta, que os homens que lançaram os 3 jovens morreram sapecados, queimados. E eles caíram naquela fornalha, atados com seus chapéus, suas roupas. E acontece um fato extraordinário: é que o fogo queima as cordas que estão lhe amarrando, mas não queimam os rapazes. Nem cheiro de fogo passou neles. Por quê? Porque o Senhor desceu naquela fornalha para livrar aqueles jovens. Não pense, irmãos, não leia a Bíblia apenas com a cabeça histórica, achando que isso aconteceu só naquela época. Ainda hoje o Senhor nos dá livramento. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui nós vemos esse texto, um sinal claro da manifestação de Deus a favor daqueles que não se dobram diante do inimigo e das seduções desse mundo. Você é essa pessoa, amém? Que não vai se dobrar diante das seduções desse mundo, que vai permanecer fiel, firme na presença do Senhor. Deus trabalha com você dentro da tempestade. Deus não abandonou a igreja. Deus não deixou você e jamais deixará. Quinto lugar, Deus trabalha renovando suas forças. Por que que Deus faz isso? É porque todos os dias, no embate da vida, nós nos cansamos. A guerra cansa. A guerra nos deixa muitas vezes desanimados, frágeis. Nos cansamos, irmãos.
É como um trabalhador passa o dia no campo, ou numa construção civil, ou na sua empresa. Depois de 8, 9, 10 horas de trabalho, seu corpo está cansado. Às vezes se trabalha em outra área que exige muito da sua mente, do seu intelecto. Ele está com cansaço emocional, cansaço mental, esgotamento emocional. Muitas vezes nos cansamos, e o Senhor vem renovando as nossas forças. Até hoje é assim, irmão. Ou você acha que eu estou aqui por quê? Eu estou aqui porque todo dia Deus renova as minhas forças. Todo dia Deus trabalha renovando as nossas forças. Isaías 40, versículos 29 ao 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe, queridos, você já deve ter lido ou ouvido aquela célebre frase do pastor Martin Luther King, que diz: se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, caminhe. Se você não pode caminhar, se arraste, mas não pare. Eu imagino, não sei, mas eu imagino que ele tirou essa frase desse texto. Se não foi desse texto, tem tudo a ver com esse versículo, porque aqui fala o quê? Voam com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você já tentou para esse detalhe? A Bíblia não fala de caminhar, correr e voar. Ela fala de voar, correr e caminhar. Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia está falando de voar, porque esse é o propósito de Deus para nós. O plano de Deus, voar, andar nas alturas. O plano de Deus é que você viva nas regiões celestes, vencendo com Cristo, voar. Mas se você não está tão bem, não está conseguindo voar, que você corra, que você coloque uma velocidade aí na sua vida espiritual. Sai do lugar, irmão, se movimenta, faz alguma coisa para você mudar de vida, para você crescer espiritualmente, para você avançar na sua célula, para você ganhar uma pessoa para Jesus, para você evangelizar alguém, discipular uma pessoa. Corre. Mas se você não corre, pelo menos caminhe. É o que Isaías está dizendo. Voe, corra ou caminhe, mas não tem a opção de parar, não tem a opção de se prostrar, não tem a opção de ficar confortável na sua casa, no seu leito espiritual. Não tem essa opção, irmão, porque na ideia de Deus, no plano de Deus, não existe paradas sem propósito. Quando Deus tem alguma parada para um filho de Deus fazer, é uma parada estratégica. O que Deus tem para você é esse propósito: voar, correr ou caminhar, mas não pare nunca. Amém? Então Deus sempre vem naqueles momentos em que estamos sendo seduzidos pela nossa alma a parar, a desistir, quando a gente não está com vontade de continuar, irmãos. Quando você não sente vontade de continuar com um projeto, é o desânimo que está aí, é o desânimo que vem, e aí Deus vem e renova as nossas forças como a da águia, para a gente viver em lugares altos. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor.
Aleluia. Outra lição que eu aprendo aqui do texto de Isaías 64:4. Deus trabalha animando você. Não é que Deus seja um palhaço, esteja fazendo cócegas em você, para você dar gargalhada. Não. Animando é Deus gerar motivação. É Deus levantar você de um lugar que você está aí triste, sem construir nada, sepultou o projeto de Deus, engavetou o sonho, esqueceu aquilo que você tinha planejado. O desânimo apagou todo o fervor que você tinha. Deus vem trazendo o ânimo, porque existe uma obra para ser feita através da sua vida. Josué capítulo 1, versículo 7 e o 9. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Será que você pode dizer glória a Deus? O que é que Deus está fazendo aqui? Deus está motivando, animando Josué. Por quê? Porque ele sabia que o caminho pela frente não seria fácil. E assim é conosco. Nós estamos diante de muitas lutas. Assim é conosco. Nós estamos diante de desafios. E Deus gera ânimo para que você não volte atrás, irmão. Todo dia tem gente desistindo dos seus sonhos, desistindo da família, desistindo do casamento, desistindo da vida, desistindo de Deus. Todos os dias tem gente sepultando o seu projeto. Como eu já disse há dias atrás, sempre que você desiste dos seus sonhos, vai ter um coveiro do seu lado para enterrar o seu sonho. Vai ter um coveiro do seu lado para enterrar o teu projeto. Só tem uma coisa, que quando você dá seu brado de socorro, você pede socorro a Deus, Deus também se manifesta, e teu sonho pode estar enterrado a 7 palmos, 10 palmos, 100 metros, Deus arranca de lá e te entrega novamente, para você continuar avançando para a glória de Deus. Porque Deus não se compraz na desistência. Deus não se compraz na derrota de um filho dele. Deus quer gerar ânimo no seu coração. E por último, Deus trabalha dentro do tempo dele. Quando chega a hora, ninguém segura a mão de Deus. Em Romanos 8, 28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está num processo, permaneça firme, suporte a dor do processo, e você vai desfrutar, você vai triunfar em vitória. Quem passa pelos processos triunfará em vitória. Quem não está pronto em suportar o processo da vida, da sua promessa, não vai conquistar grandes coisas. Mas quem atravessa os desertos dessa vida vai receber a sua recompensa do outro lado. Provérbios 16, 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então não adianta querer apressar as coisas, irmãos.
Não adianta querer viver uma promessa antes da hora. O que vivemos só é bênção, preste atenção. O que vivemos só é bênção se estiver de acordo com a vontade de Deus e se for na hora certa. Só tem essa alternativa. O que você quer, o que você está vivendo, só é bênção se estiver dentro da vontade de Deus e se você esperar o tempo certo. Deus trabalha dentro do tempo dele. Então, essa palavra é tremenda, porque nós temos aqui uma mensagem de um Deus de amor, que trabalha em favor daqueles que por ele esperam. Tem muita gente, irmãos, esperando em homens. Tem muita gente esperando em promessas humanas. As coisas boas de nossa vida, muitas delas passam-se pela vida de homens, mas quem faz tudo é Deus. A nossa esperança está nas mãos do Senhor. A nossa esperança está no Senhor e não em homens. É Deus que vai trazer aquilo que você necessita. Amém? Quantos creem nessa palavra? Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.